Então, nós vamos dar sequência ao nosso cronograma. E hoje nós vamos falar da prece, da qualidade da prece. Vamos falar da eficácia e da ação. Todos nós, quando falamos de prece, nós aprendemos que a prece nos conecta a Deus, nos conecta com os nossos benfeitores espirituais. Mas nós também aprendemos que existe uma grande diferença entre rezar e orar. Se rezar é pronunciar palavras decoradas numa forma quase que automática, nós aprendemos que orar é a maneira onde nós colocamos o nosso sentimento, o nosso amor, toda a nossa confiança e esperança nas promessas do Cristo. Então, hoje nós vamos ver como orar, se é pela quantidade de palavras, se é pelas palavras rebuscadas, que isso tem valor, e como tornar esse nosso colóquio, esse nosso diálogo com Deus de uma forma mais eficiente para nós e para aqueles que conosco convivem. A prece é a união entre o homem e Deus através dos seus pensamentos e sentimentos. É através da prece que o ser humano se liga a Deus e se mantém durante o dia em comunhão vibracional com o plano superior divino. Ela fortalece aquele que a proclama e gera auxílio vibracional a todo o ambiente à sua volta, causando enorme bem-estar e equilíbrio. Muitas pessoas, às vezes, não acreditam nessa eficácia da prece, não acreditam nesse poder da prece, que a prece tem essa capacidade de nos acalmar e principalmente de nos reequilibrar. Mas eles acreditam que nós possamos sofrer com um encosto, que nós possamos ser obsidiados, sendo que nada mais é do que isso são fluidos, isso são sentimentos, só que estão em sentido contrário aos ensinamentos de Jesus. E quando nós aprendemos a força que a prece tem, então nós aprendemos que o certo seria que nós vivêssemos uma oração, que nós fôssemos uma oração durante as 24 horas do dia. Mas devido às nossas imperfeições, isso ainda para nós hoje é impossível. Mas a prece é como nós estivéssemos convocando, convidando, nos sintonizando com o plano superior, onde nós buscamos exatamente o fortalecimento das provas da nossa caminhada. Quando orardes, não sejais como os hipócritas, que se comprazem em orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam o seu galardão. Mas quando orardes, entrai em vosso aposento e, fechando a tua porta, orai ao vosso Pai em segredo. E teu Pai, que vê secretamente, vos recompensará pela sua sinceridade. Esse trecho do Evangelho de Marcos, inclusive, nós já falamos. Quando Jesus disse, em verdade, quando ele diz, quando orardes, entrai em vosso aposento, Jesus não está falando de um aposento físico. Jesus não está falando da sala, do quarto. Ele não está falando da cozinha ou qualquer outra dependência física. Esse aposento é o aposento do espírito, ou seja, é interiorizar-se, é voltar para nós mesmos. É nós, como disse Sócrates, é nós conhecendo a nós mesmos. Por isso ele disse, fechando a porta, fechando os olhos, fechando os nossos ouvidos a tudo que é exterior, para que nós possamos orar ao Pai em segredo. Aí é nós e Deus, não tem intermediário, nós não estamos terceirizando. Por isso que ele diz, sabendo dessa capacidade e que nós não temos como enganar
ou como mentir a Deus. Por isso, a oração não é o verniz das palavras, não é a quantidade de palavras, não é a forma, como muitas vezes as pessoas se apresentam, às vezes até mesmo a púrpura, se referindo à vestimenta externa que as pessoas usam para falar de Deus. Todos esses que buscam esses ritos exteriores para a manifestação divina, devia voltar-se para si mesmo e entender que Jesus tinha um manto e uma túnica. É isso que ele tinha. Então, não é pelo que nós possuímos, não é pelo que nós temos que nós oramos, mas sim agradecemos por aquilo que hoje nós estamos, nós somos. Somos filhos muito amados. Por que chorarmos como órfãos desamparados, sem o colo dos pais, enquanto temos nosso Pai Celestial existindo em expansões de amor? Há quantos têm coragem de buscá-lo? As preces dirigidas a Deus são ouvidas pelos espíritos encarregados da execução de suas vontades. E, por outro lado, aquelas que são dirigidas aos bons espíritos são levadas a Deus, pois nada se pode fazer sem a vontade de Deus. Então, Deus ouve? Sim. Diretamente? Não. Mas tudo aquilo, se nós orarmos para Santo Expedito, para Nossa Senhora Aparecida, para o Dr. Bezerra de Menezes, para o Eurípides Barçanufo, para Joana de Ângeles, qualquer um, para Emmanuel, qualquer um, precisa chegar a Deus. Nada é feito se não for da vontade de Deus. Os bons espíritos, a oração faz com que eles nos inspirem, com que eles nos intuem, para que nós possamos encontrar o caminho, a direção, a solução daquilo que nos aflige. Mas não existe nenhuma prece que seja desperdiçada ou que não tenha a sua utilidade. O que nós precisamos entender é que em todas as circunstâncias, assim como nas empresas terrenas, você tem um presidente, você tem um conselho fiscal, você tem um conselho deliberativo, até chegar lá naquela que é considerada ali a mais simples das atribuições, das funções que tem alguém, todas elas são importantes para um todo. Então, tudo vai sendo resolvido de acordo com os departamentos. E nem tudo que acontece na empresa vai chegar lá ao conhecimento do presidente para que ele possa decidir. Ele toma conhecimento, mas já foi resolvido. Para isso é que tem aí os auxiliares, é para isso que tem uma equipe que zela. A mesma coisa é com Jesus. Jesus não se prescindiu de um grupo de auxiliares que estão sempre ali para fazer a vontade de Deus. Não importa se nós estamos dirigindo as nossas orações a este ou aquele, até porque os benfeitores espirituais, o que eles menos se preocupam é com o nome, é com a reverência, mas sim com a moral e com a nossa intenção ao orar. Todos os povos oram, do selvagem ao civilizado. Aí são levados pelo instinto, e é o que os distingue dos animais. Sem dúvida, oram de maneira mais ou menos racional, mas, enfim, oram. Os que, por ignorância ou presunção, não praticam a prece, formam no mundo insignificante minoria. A prece é, pois, uma necessidade universal, independente das seitas e das nacionalidades. Então, o que ele está dizendo do selvagem? Aqueles que adoram a pedra preta lá do Islã, aqueles que adoram os totens, aqueles que adoram a lua, aqueles que adoram o sol, aqueles que reverenciam o mar, todos eles estão fazendo, de uma forma ou de outra, com palavras, com gestos,
mas eles estão aí fazendo uma prece. O que ele está dizendo, o que distingue dos animais é porque nós, mesmo não tendo o conhecimento do poder de Deus, mas nós o reverenciamos. Tanto é que muitos ainda o confundem Deus com o Filho, com Jesus. Mas as preces estão sempre sendo dirigidas a este ou aquele como referência. Mas, como Kardec diz na Revista Espírita, a parcela de pessoas, a parcela de encarnados que hoje deixa de fazer prece ou que não faz oração é ínfima, de uma forma ou de outra, de uma maneira simples ou mais complexa. Todos reverenciam a um Deus, todos reverenciam a uma luz, a uma inteligência. No nosso caso, da definição dos benfeitores, a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Ou seja, por isso que se diz que a fé é inata. Essa certeza de um Deus, de um Criador, de Todo-Poderoso, é inata em cada um de nós. Nós já nascemos, nós já chegamos aqui com essa ideia de alguém que zela por todos nós. A prece deve ser uma expansão mesma. A prece deve ser uma expansão íntima da alma para com Deus. Um colóquio solitário, uma meditação sempre útil, muitas vezes fecunda. É, por excelência, o refúgio dos aflitos, dos corações magoados. Nas horas de acabrunhamento, de pesar íntimo e de desespero. Quem não achou na prece a calma, o reconforto e o alívio de seus males? Um diálogo misterioso se estabelece entre a alma sofredora e a potência evocada. Então, de uma maneira ou de outra, seja este ou aquele a quem nós estamos direcionando, a prece tem essa capacidade de nos reequilibrar, de nos reorganizar. A diferença está em algumas situações do nosso cotidiano. Geralmente, nós nos achamos suficientemente adultos e espíritos tão experimentados que muitas vezes o excesso de zelo nos leva a cometer alguns equívocos e alguns enganos. E quando não sai de acordo com as nossas intenções, ou quando as consequências das nossas atitudes nos trazem dor e sofrimento, e a nossa consciência nos cobra, nesse momento nós corremos atrás de Deus e de Jesus, para que eles possam resolver aquilo que nós aprontamos, aquilo que nós fizemos. E como nós temos consciência e ciência das bobagens e dos males que nós fazemos, nós queremos solução rápida. Nós não nos dirigimos a Deus, pelo contrário, nós procuramos esconder de todas as formas de Deus e de Jesus muitos dos nossos atos, principalmente aqueles que nós sabemos que não são assim tão bons. Mas depois nós queremos solução rápida, nós queremos que seja resolvido e sempre de acordo com os nossos interesses. Mas quando nós, no nosso íntimo, no nosso aposento, nós elevamos o nosso pensamento a Deus, nós elevamos o nosso pensamento a Jesus, e ali, naquela conversa, muitas vezes nós nem falamos, muitas vezes só mesmo o pensamento, quando o rosto cora, quando a lágrima vem, e a lágrima parece uma lava vulcânica cortando a nossa face, que nos faz envergonhar muitas vezes da nossa atitude. Mas depois desse choro, nós nos sentimos confortados, acalmados, harmonizados e, principalmente, nós conseguimos ouvir as orientações e o direcionamento que os benfeitores nos trazem. A prece, como nós vamos ver,
ela não muda os desígnios divinos, mas nos fortalece para superarmos as dificuldades. A alma expõe as suas angústias, seus desânimos, implora socorro, apoio e indulgência. E então, no santuário da consciência, uma voz secreta responde. É a voz daquele donde dimana toda a força para as lutas deste mundo, todo bálsamo para as nossas feridas, toda luz para as nossas incertezas. Esse trecho do livro do Leon Denis, ele é o livro inteiro, o livro todo tem bastante conteúdo e ele é muito consolador. Mas essa colocação que ele fala, que na prece nós conseguimos ouvir a voz de Deus. Ah, mas sim, nós aprendemos que isso é só uma ilustração. Nós aprendemos que isso é só uma referência poética. Moisés também ouviu a voz de Deus lá no Monte Sinai, quando ele ali copilou, quando ele ali, através da voz direta, trouxe a psicografia do Decálogo ou dos 10 Mandamentos. Nós também, essa voz interior que só nós ouvimos, quando a oração é sincera. Não adianta pegar o capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, da coletânea de preces espíritas, e ler todas, ler rápido, ler devagar, ler... Não. É preciso, às vezes, é preferível você dizer em voz alta para você mesmo escutar. Pai, perdoa. Me perdoa porque, mais uma vez, eu derrapei aqui na minha existência. Tem muito mais valor do que nós ficarmos procurando palavras bonitas como se Deus não conseguisse enxergar o nosso coração. Então, Deus é aquela fonte cristalina que nós sabemos, é o oásis para nós no deserto da nossa existência. Só que nós sabemos, assim como nós vamos até o oásis para saciar a nossa sede, nós temos que deixar a referência, principalmente para todos aqueles que caminham conosco. A prece, em verdade, nada pode mudar as leis imutáveis. Ela não poderia, de maneira alguma, mudar os nossos destinos. O seu papel é proporcionar-nos socorro e luzes que nos tornem mais fácil o cumprimento da nossa tarefa terrestre. A prece fervente abre de par em par as portas da alma, e por essas aberturas, os raios de força, as irradiações do foco eterno nos penetram e nos vivificam. Sim, a prece, muitas pessoas confundem, às vezes, o que algumas denominações religiosas chamam de promessas, chamam de testemunhos. Não, se a criatura recebeu uma graça, se a criatura recebeu uma bênção, é porque a oração dela foi sincera. E como foi dito aqui pelo Leon Denis, sim, não vai mudar os desígnios divinos. Aquilo que nós vamos ter que passar, nós vamos passar. Rezando, orando ou não, nós vamos passar. A diferença está é que a prece nos fortalece, a prece nos alimenta, a prece é para nós o remédio para a dor. Se nós estamos com uma dor de cabeça, ninguém vai dizer, você está com dor de cabeça, então você tem que ficar, é o seu karma. Não, é porque você tem que passar por isso. Não, você não pode, não, você tem que ficar aí, não pode aliviar a dor. Não é isso. Para isso nós temos um cérebro pensante, para isso nós raciocinamos. Da mesma forma que nós procuramos no analgésico o alívio para a dor física, nós temos que procurar o alívio para essa dor espiritual, para esse sofrimento espiritual. Se nós estamos aqui sujeitos à reparação pela lei de causa e efeito,
então nós também encontramos aqui a medicação necessária. Não é, as pessoas, eu tenho que rezar de manhã. Não, eu tenho que rezar à noite. Não, eu tenho que rezar quando eu estou sozinho. Não existe uma hora para louvar, para pedir, para agradecer, para bendizer. Toda hora e todo momento. Não precisa ninguém parar o que você está fazendo, qualquer que seja a sua função ou o seu ofício. Você não precisa nem fechar os olhos, você pode continuar o que você está fazendo, mas dirija o pensamento para o Criador, dirija o pensamento para Jesus, mas não o Jesus crucificado, aquele Jesus que está vindo na nossa direção. Obrigado, Jesus, pela ajuda, por ser o caminho que eu estou a trilhar. Pronto, isso por si só já afasta toda a negatividade que muitas vezes nós atraímos também, exatamente porque nós somos aí esses ímãs que atraem para junto de nós. Se atraímos as coisas boas, também atraímos aquelas que não são assim tão salutares. A importância da prece é facilmente evidenciada quando aprendemos a fazer distinções entre o rezar e orar. Rezar é repetir palavras segundo fórmulas determinadas. É produzir eco que a brisa dissipa, como sucede à voz do sino que no espaço se espraia e morre. Orar é sentir. O sentimento é intraduzível. Não existe palavra que defina com absoluta precisão o sentimento. O mais rico vocabulário do mundo é pobre para traduzir a grandeza de um sentimento. Essa colocação do Vinícius nesse livro, Nas Pegadas do Mestre, como está falando, todos os livros têm um conteúdo. Se por si só o livro não vamos ler, só por essa colocação já vale nós termos essa referência. Nós não temos como definir. Da mesma forma que nós não conseguimos uma maneira de expressar o que seria a raiva, o que seria o ódio, o que seria uma inveja, um ciúme, porque isso realmente nos deforma esse sentimento, imaginemos como sublime são os sentimentos voltados para os ensinamentos de Jesus. Fé é algo que se adquire. A fé, ela, para nós, não tem como receitar, não tem como nós deixarmos de herança. Fé é individual e fé se vive, fé se pratica, para que os outros possam, então, ter aí um grande exemplo. Por isso que as pessoas muitas vezes se dirigem para nós. Cleide, você vai lá no centro, faz uma vibração para mim. Regina, Angelina, você vai no centro, reza por mim, faz uma oração por mim. Porque as pessoas têm essa ideia de que nós que militamos, nós que professamos uma religião tão consoladora como é a doutrina espírita, eles pensam que a nossa conversa com Deus, que as nossas orações, têm mais poder. Sim, tem poder, mas em relação a nós que acreditamos, a nós que temos fé, a nós que sabemos os desígnios divinos para cada um de nós. Nós podemos orar por quem quer que seja, mas se seu coração não estiver aberto, não estiver receptível, não tem como a criatura compreender a manifestação divina do amor vindo até nós através das orações verdadeiras. A prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. Há três coisas que podemos propor-nos por meio da prece: louvar, pedir e agradecer. Essa resposta de São Luís a Kardec, no Livro dos Espíritos, a questão 659, nos mostra exatamente isso. Nós podemos louvar. O que é uma louvação, se não uma reverência?
senão uma maneira de demonstrar a nossa gratidão. O que é pedir? O que nós estamos pedindo? Nós estamos pedindo coisas materiais ou estamos pedindo coisas espirituais? Será que nós precisamos pedir a Deus? Será que Ele não sabe o que nós precisamos? Quando nós pedimos, o pedido precisa vir acompanhado de ação. Nós precisamos estar dispostos a agir, a fazer a nossa parte e agradecer. Não que Deus precise de agradecimento ou de reconhecimento, mas agradecer a Deus é uma lição de humildade e de simplicidade, entendendo que muitas vezes nós ainda somos impotentes para compreender o que o Pai espera e quer de cada um de nós. Se eu não entender o que significam as palavras, serei bárbaro para aquele a quem falo, e aquele que me fala será bárbaro para mim. Se eu orar em língua que não entendo, meu coração ora, mas o meu entendimento fica sem fruto. Esse trecho da primeira carta de Paulo aos Coríntios, ele está falando da caridade, quando ele fala do símbolo, do símbolo que retine, se eu tiver isso, se eu tiver. Muitas religiões entendem isso como o orar em línguas. Então, se junta uma multidão de pessoas e ficam lá falando em mandarim, em chinês, em grego e em hebraico, como se isso fosse falar em línguas. Não é esse o significado de falar em línguas. Falar em línguas tem que ser numa linguagem que nós entendemos e para quem nós estamos nos dirigindo também compreenda. Ah, mas Jesus falava por parábola. Jesus falava por parábola, mas usando coisas do cotidiano. O entendimento era de acordo com a necessidade daquelas criaturas. Então, quando Paulo diz, se eu falar, é a mesma coisa que nós chegássemos num país estranho, sem nada, simplesmente nós hoje fôssemos parar em qualquer uma das colônias lá da China, qualquer uma das cidades da China. Se nós não soubermos falar, nós vamos ter dificuldade. Aos poucos nós vamos nos inteirando. Por mais que as pessoas de lá queiram nos ajudar, vai ficar difícil, porque nós não conseguimos entender. Da mesma coisa, não adianta nós queremos ser educados, respeitosos, querendo falar. Eles também não vão nos entender. Então, nós temos que falar numa linguagem em que a criatura esteja receptiva. Por isso que não adianta nós querermos que Jesus venha falar conosco. Nós não temos condições de ouvi-lo. A nossa capacidade física, o nosso espírito, não está ainda preparado o suficiente para isso. Por isso nós ouvimos, nós nem ouvimos aí nem São Luís, nem Santo Agostinho, mas como se diz o seu Paulo Neto, quando ia lá no Gembe presencialmente, ele diz, Paulo de Tarso esteve aqui hoje trabalhando. Sim, trabalhando, era a equipe, mas não que ele precisasse falar. Para que se a linguagem do amor é o que conta? E como é essa linguagem do amor? É a prece, é a oração. Se nós não precisarmos falar, mas conseguirmos transmitir essa energia positiva em forma de amor, é o suficiente para que as pessoas se sintam amparadas. A prece é uma invocação e, em certos casos, uma evocação pela qual chamamos este ou aquele espírito. Quando dirigida a Deus, ele nos envia seus mensageiros, os bons espíritos. A prece não pode alterar os desígnios da providência, mas por ela os bons espíritos podem vir em nosso auxílio, seja para nos dar a força moral que nos falta, seja para nos sugerir os pensamentos necessários. Daí vem o alívio que se experimenta quando se ora com fervor. O livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, no capítulo 25 das evocações, evocar
é quando nós estamos nos dirigindo a um espírito, quando encarnado, mas geralmente desencarnado. Mas podemos evocar também encarnados. Evocar é chamar para junto, é trazer para perto, é convocar. Invocar é em relação aos benfeitores. Invocar é quando, através da oração, da prece, nós estamos solicitando o auxílio dos benfeitores, dos anjos guardiões, para que possam vir nos orientar. E é exatamente isso que a providência nos faz. Por isso, o nome de anjos da guarda. Eles nos guardam, nos protegem, nos defendem, nos orientem, por mais que nós não acreditemos. Da mesma forma que às vezes nós falamos, nossa, ainda bem que eu pensei assim, nossa, ainda bem que eu resolvi fazer isso, ainda bem que eu deixei para amanhã, ainda bem que eu deixei para hoje. Sim, são intuições, são inspirações que nós estamos recebendo da espiritualidade. Mas para que nós possamos receber esse auxílio, para que nós possamos receber essa ajuda que chega até nós através da oração, necessário se faz que nós estejamos receptivos, que a nossa antena parabólica esteja ligada para que ela possa captar essas orientações dos benfeitores espirituais. Nós somos aquele aparelho eletroeletrônico que precisa ficar ligado ali na tomada, mesmo que esteja em stand-by. Nós não podemos nos desligar de Jesus. Nós não podemos nos desligar de Deus, e muito menos dos auxiliares do Cristo, os responsáveis pela nossa jornada terrena. Porque são eles que nos inspiram, são eles que nos intuem. Como diz a pergunta do Livro dos Espíritos, são eles que nos dirigem. E a forma correta de nós os mantermos juntos de nós não significa que nós vamos escravizá-los. O fato de o Sebastião ficar desde as 7 da manhã até a meia-noite, lendo o Evangelho segundo o Espiritismo, a Bíblia, os livros e fazendo oração, isso não significa, porque os benfeitores não estão aqui a nosso serviço. Não são serviçais nossos. Eles têm afazeres, eles têm obrigações, eles têm também outros deveres. Mas é a forma de nós afastarmos miasmas, sugestões e, principalmente, aí as sintonias que não compactuam com os ensinamentos de Jesus. Daí vem também o alívio que experimentam os espíritos sofredores quando se ora por eles. Eles mesmos pedem essas preces sob a forma que lhes é mais familiar e que está mais em relação com as ideias que conservaram de sua existência corpórea. Diz-nos, porém, a razão, aliás, de acordo com os espíritos, que a prece dos lábios é uma fórmula vã, quando nela não participa o coração. Exatamente aquela prece sem sentimento. O Kardec, no Livro dos Espíritos, nesse mesmo capítulo 25, ele vai falar exatamente dessa situação. Quando nós fazemos uma prece pelos desencarnados, pelos nossos familiares, por aqueles que já estão no mundo espiritual, o que acontece? É a mesma coisa que nós estivéssemos andando no shopping, no meio daquele monte de pessoas. Aí, de repente, você escuta alguém gritando o seu nome. A Angelina, ela não identifica num primeiro momento, mas ela coloca, estão me chamando. Da mesma forma que essa voz desperta nela essa colocação, alguém está me chamando, a prece que nós nos dirigimos aos desencarnados tem exatamente essa função. Ela atrai eles como se fosse uma força. Para eles, através do pensamento, eles se ligarem a Deus, a Jesus, é a mesma coisa que para nós aqui, quando nós identificamos, quando nós ouvimos uma voz que nos chama. Então, a prece, por isso que se diz, o Chico sempre dizia,
prece nenhuma se perde. Todas elas são aproveitadas na espiritualidade. Como assim? Sim, as pessoas que nós fazemos preces, vibrações, aquelas criaturas que nunca recebem preces, os assassinos, os suicidas, os pedófilos, aqueles a quem as famílias, de uma forma ou de outra, renegaram ou não têm esse acesso e esse conhecimento, essas preces são dirigidas exatamente a essas criaturas, como um bálsamo. Por isso é que aqui colocado mais uma vez. Muitas vezes, como João Batista dizia, os teus lábios me louvam, mas o coração é uma víbora, está carregado de veneno, está carregado de impropérios. Então, se nós aprendemos que a moral tem uma importância fundamental na nossa existência, o sentimento é tudo dentro da prece que nós estamos fazendo e a quem nós estamos nos dirigindo. Sintetizando, a prece é uma forma simples ao alcance de todos de demonstrar amor por aqueles a quem nós estamos dirigindo. Os nossos sentimentos e pensamentos constituem, no fundo, cargas de energia eletromagnética, com as quais ferimos ou acalentamos, ajudamos ou prejudicamos, vitalizamos ou destruímos, e que voltam invariavelmente a nós mesmos, impregnadas de recursos felizes ou infelizes, com que lhe marcamos a rota. Essa colocação do Emmanuel no Pensamento e Vida, na aula que nós fizemos especial, quando nós falamos lá do duplo etérico, aqui está uma referência de uma forma mais simples e menos complexa. Então, da mesma forma que a prece tem essa capacidade, essa propriedade curativa e acalentadora, também pode ferir, também pode machucar a forma com que nós estamos dirigindo. Tem muitas pessoas que oram a Deus assim: ai, Deus, olha, fulano me fez isso, eu tenho certeza que o Senhor vai fazer justiça, eu tenho certeza, porque a sua justiça não falha. Na realidade, nós estamos orando para que Deus faça vingança. Será? Onde está a compreensão e o entendimento? Ah, não, eu perdoo sim, mas olha, você vai pagar, porque o que faz aqui, aqui se paga, aqui se faz, aqui se paga. Mas não estou desejando mal, não. É a lei de Deus. Então, como que nós queremos? Já imaginou Deus falando isso para nós? Então, se nós estamos nos dirigindo a Deus, sempre que formos fazer uma prece, lembremos da recomendação do Cristo. Se você tem algo contra o seu irmão, vá lá primeiro reconciliar-se com ele. Nós não podemos nos dirigir a Deus com as mãos sujas e com o coração ainda carregado de ódio ou de mágoa. Para compreender o que se passa nessa circunstância, convém considerar todos os seres, encarnados e desencarnados, mergulhados no mesmo fluido universal que ocupa o espaço, como neste planeta estamos nós na atmosfera. O ar é o veículo do som, com a diferença de que as vibrações do ar estão circunscritas ao planeta Terra, ao passo que as do fluido universal se estendem ao infinito. Então, quando nós falamos, quando nós pronunciamos palavras, então, esse som, eles são exatamente essas vibrações, aí o ar. O ar é o condutor deste som. O ar é o medianeiro desse som. É o que ele está dizendo. As nossas orações, elas têm um poder muito maior. Elas estão inseridas no mesmo contexto em que nós, no fluido cósmico universal. Então, imagina um cone. Imaginemos um conezinho. Quando nós estamos falando,
É como se aquele cone tivesse saindo dos nossos lábios. E à medida que esse cone vai se afastando, a boca do cone ela vai se dilatando. E ela se dilata ao infinito. Então, os espíritos mais próximos, eles ouvem e sentem. E tem outros que só ouvem. E aqueles últimos lá só sentem. E para determinadas regiões, eles só vão sentir aquela brisa, aquela sugestão, aquela coisa, como se nós estivéssemos passando um perfume, aquele aroma, aquele cheiro que fica, é o que eles vão sentir, porque se propaga por todo o universo. E é exatamente isso que facilita. Quando nós temos esses feriados, esses chamados dias santos religiosos, os benfeitores espirituais já nos disseram que exatamente eles aproveitam essas orações coletivas, essas manifestações coletivas de fé, de amor, de esperança, exatamente para socorrer e acolher os irmãos, principalmente daqueles que desconhecem como funciona, como é esse sentimento de perdão, esse sentimento de reentrar, retornar ao mundo espiritual, a nossa essência e a nossa casa. É uma oportunidade que todos nós temos de colaborar com o universo. Louvar é enaltecer os desígnios de Deus sobre todas as coisas, aceitando-o como ser supremo, causa primária de tudo que existe, bendizendo-lhe o nome. Lembram lá, quando falou ali do Livro dos Espíritos? Seria continuação. Nós podemos louvar, pedir e agradecer. Então, louvar é exatamente essa situação, bendizer o nome. Como nós carregamos um nome familiar, o nome, sobrenome do nosso pai, e nós o procuramos honrar agindo dignamente, também com Deus. Levar o estigma de ser filho de Deus é servir como uma referência, é procurar no Cristo, nosso guia e modelo, as razões da nossa existência. Pedir. Pedir é recorrer ao Pai Todo-Poderoso em busca de luz, de equilíbrio, buscar forças, paciência, discernimento e coragem para lutar contra as forças do mal. Enfim, tudo que não se contraria à lei de amor que rege e sustenta a harmonia universal. Pedir, como diz, é ação. Podemos pedir o que quisermos, mas temos que fazer a nossa parte. Estamos pedindo perdão? Sim. De que maneira nós estamos pedindo perdão? Já choramos? Sim. Já compreendemos que erramos? Sim. Então, pediu? Então levanta e procura fazer a reparação. Seque as lágrimas e vá à luta. Ficar sentado em cima do remorso não vai resolver a vida de ninguém. E Deus não vai vir aqui e dizer, olha, não, vamos lá que eu vou te ajudar. Vai nos inspirar através dos benfeitores. E muitas vezes nem precisa ser os benfeitores. Deus usa as criaturas para socorrer as criaturas. É um amigo, é um ente querido, é um colega de trabalho, é alguém que trabalha conosco voluntariamente numa casa de oração. No nosso caso, vamos falar da casa espírita. É aquele amigo que aparece do nada, aquele amigo que faz tempo que nós não víamos e que vem, nossa, estava pensando em você. E às vezes um diálogo ali de 5, 10 minutos e nós encontramos a sugestão e o direcionamento que nós pedimos. Então, pedir a Deus tem que vir sempre acompanhado de uma disposição para trabalhar e servir. Agradecer. Agradecer é reconhecer as inúmeras bênçãos recebidas, ainda
que em diferentes graus de entendimento e aceitação. A alegria, a fé, a bênção do trabalho, a oportunidade de servir, a esperança, a família, os amigos, a dádiva da vida. As pessoas dizem assim, pela minha família eu não tenho que agradecer, minha família só tem desajustado. Minha família, parece que todos os meus adversários estão colocados lá. Parabéns, tomara que estivesse mesmo, porque assim, em uma encarnação só, você está tendo a oportunidade de reajustar-se com todos eles. Os amigos, sim, são muitas vezes benfeitores espirituais, são aqueles integrantes da nossa família espiritual que vêm aqui nos socorrer, nos amparar, nos ajudar. Então, agradecer a Deus é exercitar a humildade, é reconhecer muitas vezes a nossa incapacidade ainda de compreender a plenitude da vida e da nossa existência. Mas a aceitação é fundamental. Não que a prece vai nos livrar. Mas eu pisei no prego, é porque eu não estava orando? Houve um acidente com o carro, houve ali um pequeno transtorno. É porque eu estava andando errado? Não, é porque não estava prestando atenção, é porque estava desatento, é porque nós não estávamos focados naquilo. Não existe acidente, existe imprudência em várias situações, e nem é crítica. Não existe acidente. Então, as situações, o que eu tenho que aprender com essa situação? Causou dor? Causou sofrimento? Causou decepção ou até mesmo a frustração? O que eu preciso aprender com essa situação? Quais as lições que eu tiro do que aconteceu? E, principalmente, como eu vou sair desta situação? Então, dizer obrigado, Pai, pela oportunidade bendita da vida, não são só conquistas, vitórias e realizações. Sim, as dificuldades, os tormentos e as tempestades a que nós estamos sujeitos também são oportunidades benditas de aprendizado. E segundo o Raul Teixeira, pelo espírito Teresa de Brito, no livro Vereda Familiar, a família é o melhor lugar de aprendizado e de reparação que nós buscamos dentro das imprudências e negligências da nossa vida cotidiana. Qual a importância da prece? Será que realmente tem importância? E se tem, qual é essa importância? Lembremos-nos de um exemplo muito prático. Se não limparmos periodicamente o nosso quintal, a sujeira se acumula, o mato cresce e há a proliferação de bichos. No campo espiritual, se nós não limparmos o nosso psiquismo, os espíritos luminosos se afastam, mesmo que temporariamente. As trevas tomam conta, favorecendo a ação de espíritos endurecidos. Nós ficamos aqui sentados, não, Deus vai prover. Deus vai vir aqui e vai carpir o quintal. Não, Deus vai vir recolher o lixo. E Jesus vai subir e vai colocar lá na rua. Não, porque eu estou assistindo a novela, porque eu estou assistindo o programa, porque eu estou assistindo um filme. Não, eu estou lendo o livro porque vai ter avaliação. Não, eu estou aqui em preparação espiritual porque amanhã tem trabalho de desobsessão lá no centro. Sim, aí você deixa o lixo e depois você reclama que apareceu barata, apareceu rato, apareceu isso, apareceu aquilo. Se nós temos esse cuidado com a higiene e com a asepsia terrena, por que não termos também no campo espiritual? Por que não limparmos a nossa aura? Por que não facilitarmos aí os benfeitores espirituais? Então, da mesma forma que nós, alguns, hoje eu nem sei se usa, mas aqui em casa se usa. Da mesma forma que, vez ou outra, você precisa tirar a vela do filtro e lavar para tirar ali as impurezas, nós também temos que fazer isso dentro do nosso psiquismo,
dentro do nosso eu. Nós precisamos estar sempre limpando esse filtro para que nós possamos receber sempre o melhor. O que dizer das orações repetidas inúmeras vezes? Esse terço que hoje se conhece, como o próprio nome está dizendo, é um terço do que a igreja recomenda. O certo é o rosário. E o rosário são 90 Ave-Marias. São aí 9 vezes o Pai Nosso e todas as demais ladainhas. Mas o que dizer das orações repetidas inúmeras vezes? Independente do que vai vir o texto na sequência. A igreja, os dirigentes da igreja católica, também foram muito bem orientados. Também eles receberam inspiração divina. A forma de repetição, além de ser uma forma de você gravar, é para que você não durma. Então, você fixa. Então, você começa, Ave Maria, cheia de graça. Aí você lembra que o fogão está ligado. Ave Maria, cheia de graça. Aí você lembra que deixou algo lá no quintal. Aí você lembra, Ave Maria, cheia de graça. Aí você vai conferir se você trancou a porta. Mas a repetição faz com que você se fixe. É uma maneira de você não se desligar da espiritualidade. Então, vai chegar uma hora que aquelas sugestões que querem te afastar do bem, eles vão olhar e vão falar assim, não, vamos embora. Não adianta, esse aí não adianta. Ele vai continuar rezando, então vamos embora antes que nós vamos acabar aqui sendo atraídos para o lugar onde nós não estamos querendo. Mas vamos lá. O que dizer das orações repetidas inúmeras vezes? As intermináveis ladainhas e Pai Nossos, repetidos algumas vezes, as rezas pronunciadas com os lábios apenas, que o coração não sente e a inteligência não compreende, não tem valor perante Deus. Jesus diz, não vos assemelheis aos hipócritas que pensam que pelo muito falar que serão ouvidos. O essencial é orar bem e não muito. Ou seja, você pode rezar o terço. Sim, você pode rezar o terço. Não tem demérito nenhum. Como não tem? Posso rezar a Salve Rainha? Pode. Posso ler a oração de Santa Teresinha? Pode. Depende de como nós estamos fazendo. Nós estamos fazendo isso só com os lábios e mecanicamente? Ou estamos colocando sentimento, amor, caridade naquilo que nós estamos fazendo? Então, rezar simplesmente para os outros ver, rezar simplesmente para mostrar que nós temos conhecimento evangélico, isso não vai ter nenhum mérito perante a Deus, a Jesus e a ninguém, nem mesmo aos encarnados, porque uma hora a máscara cai. Não adianta nós ficar colocando hábito, não adianta nós ficarmos colocando uma túnica para esconder os nossos defeitos. Nós não podemos escondê-los nem de Deus e nem de nós mesmos. Para quem devemos orar? Primeiramente, por nós mesmos, por nossos parentes, pelos nossos amigos e inimigos, deste e de outro mundo. Devemos orar pelos que sofrem e por aqueles que ninguém ora. Aí está uma resposta para muitos daqueles que dizem, posso fazer vibração pelos outros, pelos doentes? Posso fazer vibrações pelos presos? Posso fazer vibrações? Nós devemos fazer orações por todos. A vibração também é uma prece. Nós podemos orar por nós mesmos? Devemos. Nós temos que orar por nós mesmos. Se estiver... Eu nunca viajei de aeronave, de avião, mas sei que tem um dos procedimentos do avião é exatamente isso. Numa situação de acidente, primeiro você coloca a sua máscara, para depois você ajudar o outro. Não tem como você ajudar o outro se você vai perecer. Isso não é egoísmo. Nós precisamos estar bem para que possamos ajudar, auxiliarmos ou sermos instrumentos. Então, não tem decréscimo e nem estamos ensinando e queremos que ninguém mude a sua forma de se dirigir, mas sim nas vibrações e vamos vibrar por nós mesmos.
Sim, nós temos que vibrar por nós, para que possamos continuar a trabalhar e a servir. Formas de nós, formas da prece. A prece deve ser curta e feita em segredo, no seu aposento, no recôndito da consciência e em profunda meditação. Preces prolongadas ou repetidas tornam-se cansativas, sonolentas, e muitas vezes delas não participam o pensamento e o coração. Assim como a condição da prece está no pensamento reto, podendo-se orar em qualquer lugar e a qualquer hora, a sós ou em conjunto, em pé ou deitado, de luz acesa ou apagada, de olhos abertos ou fechado, desde que haja o recolhimento íntimo necessário para estabelecer a sintonia harmoniosa. Por isso, a importância do sentimento amoroso, humilde, piedoso, livre de qualquer ressentimento ou mágoa. Dessa maneira, o homem irá absorver a força moral necessária para vencer as dificuldades com seus próprios méritos. As pessoas às vezes dizem assim, ou nos perguntam: eu posso orar de olhos abertos? Pode. Você está na sala, com a televisão ligada, está passando um filme daquele que o sangue está até escorrendo lá embaixo, onde está a televisão colocada, seja ali o painel, seja ali estante, seja ali o rack, e aí você está orando de olhos abertos e olhando o filme. Quando se fala fechar os olhos, é para que você possa se interiorizar, para que você possa voltar-se para você mesmo. Se você é uma pessoa que tem uma disciplina, se você é uma pessoa que tem uma conscientização de tudo aquilo que você faz, você pode orar de olhos abertos. Você pode orar olhando para uma flor, para uma imagem, para um objeto. Isso não vai interferir. Agora, se você quer orar ouvindo o rádio, se você não consegue se desligar, é preferível que você não ouça. Se você quer orar com a televisão ligada e você não tem disciplina para isso, e principalmente o tipo de programa que você está assistindo, é melhor que você desligue, ou então que você tire o som e faça ali com os olhos fechados. Não é misticismo, não é crendice, não é fanatismo. É uma maneira de se educar, é uma maneira de retirarmos todos esses asdendos, todos esses acessórios que culturalmente o evangelho sofreu de violações e de alterações na forma de nós nos dirigirmos a Deus, nosso Pai. Pode-se orar para si ou para outrem? O Espiritismo faz compreender a ação da prece, explicando o processo da transmissão do pensamento. Quer o ser por quem se ora venha ao nosso chamado, quer o nosso pensamento chegue até ele. Para compreender o que se passa nessa circunstância, convém considerar todos os seres encarnados e desencarnados, mergulhados no mesmo fluido universal. Falamos isso agora há pouco, mas numa outra situação de rezar pelos outros. As criaturas que estão no mundo espiritual, as circunstâncias em que eles se encontram é diferente da nossa. Eles não têm o corpo denso, eles não têm esse corpo material, eles não têm essas restrições que o corpo físico impõe. Por isso, as vibrações, as emanações de amor, de caridade, de piedade, a nossa abnegação, toda a paciência e a tolerância para que eles possam ter um despertar harmonioso. Então, o fluido cósmico universal é, como falamos, é como se fosse o mar.
Assim como nós temos grandes petroleiros, como nós temos grandes navios de cruzeiros e até mesmo de diversão, nós temos submarinos, vamos assim dizer, que não está ao alcance da nossa vista física, mas nós sabemos que eles lá estão inseridos nesse mesmo contexto. A mesma coisa é a prece. Nós temos e podemos, a maneira que nós temos. Por isso que a prece não está relacionada a nada material, não está relacionada à posse, à cor, nação, nada. Todos nós, mesmo que impossibilitados de locomoção, mesmo num leito doentes, nós podemos ainda ser úteis, orando por nós, pela resignação necessária e pelo fortalecimento dos nossos irmãos e companheiros. Então, logo que o pensamento é dirigido para um ser qualquer, na Terra ou no espaço, de encarnado a desencarnado, ou vice-versa, uma corrente fluídica se estabelece de um para outro, transmitindo o pensamento como o ar transmite o som. A energia da corrente está na razão da energia do pensamento e da vontade. É por esse meio que a prece é ouvida pelos espíritos, onde quer que estejam, que eles se comunicam entre si, que nos transmitem suas inspirações, que as relações se estabelecem à distância. Muitos espíritos que estão em zonas, regiões inferiores, as chamadas zonas umbralinas, muitos desses irmãos que estão ainda restritos a situações e principalmente a locais onde eles estão ali, não numa punição, mas estão restritos, cumprindo ali os desígnios divinos. Então, os benfeitores espirituais, como que coloca, como se liga a eles. Então, os benfeitores vão em busca onde estão essas criaturas e, através dos benfeitores, as nossas preces chegam até eles. Eles não conseguem identificar quem está orando, como é esse bálsamo, o que é esse alento, mas eles sentem. Eles não sabem o que é e nem de onde vem, mas eles conseguem sentir, mesmo que seja terceirizado. Sim, mas isso também é misericórdia divina. Isso também é amor incondicional de Jesus. Onde quer que estejamos, não existe injustiça, não existe castigo, não existe punição, existe reparação necessária. E para isso, a prece é a melhor maneira ou a maneira única que nós temos de auxiliar a esses irmãos e companheiros. A lei de adoração, que é a questão 312 das leis morais do Livro dos Espíritos, Kardec questiona: a prece é agradável a Deus? Os espíritos respondem: sim, quando parte de um coração sincero, pois para ele a intenção é tudo. E a prece do coração é preferível à que podes ler, pois mais bela que seja. Aí alguém vai dizer assim: Kardec está fazendo um paradoxo, há uma contradição aqui. Como que ele está falando que é preferível a que podes ler, se tem um capítulo no Evangelho dedicado somente à coletânea das preces? Ali é um referencial. Se você tem dificuldade de concentração, se você tem dificuldades com as palavras, se você não consegue essa vou mudar a palavra porque está difícil aqui. Internalizar, voltar-se para você mesmo, então é preferível que você leia. Mas mesmo lendo, você precisa e temos como colocar sentimento. Então você pega lá, a prece pelos anjos guardiões. Lá vai dizer, não precisa você ler todo dia daquela mesma forma. Você lê hoje, você lê amanhã, e aí vai te dando um direcionamento. Ah, não preciso seguir o que está lá? Não. Olha, ao meu anjo guardião, meu benfeitor espiritual,
aquele a quem o Cristo delegou a responsabilidade de zelar e me proteger, a minha gratidão e o meu muito obrigado por caminhar comigo hoje e as oportunidades que me ofereceu. É a mesma coisa que está lá. Ah, mas lá também fala que nós precisamos por um que está agonizando. Sim, você não precisa ler a página inteira que está lá, mas você pode, de onde você estiver, Deus, que fulano, se você não sabe o nome, se você sabe, que fulano que está em fase de retorno ao mundo espiritual, que ele possa retornar em paz e em harmonia. Que no mundo espiritual ele possa receber a compreensão e o entendimento que não teve aqui entre os homens. Que assim seja. Também é uma prece. Então, por isso que conta para Deus é a intenção e nunca quantidades ou principalmente o verniz das palavras. A prece é agradável a Deus quando ditada pelo coração, pois se para ele a intenção é tudo, assim preferível lhe é a prece do íntimo à prece lida, por mais bela que ela seja. Agrada-lhe a prece quando dita com fé, com fervor e com sinceridade. Não creais, porém, que toque a Deus a prece do homem fútil, orgulhoso e egoísta, a menos que signifique de sua parte um ato de sincero arrependimento e de verdadeira humildade. Esse parágrafo, esse texto, nós poderíamos traduzir pela parábola do fariseu e do publicano. Ai, Deus, eu jejuo 3 vezes por semana. Ai, Deus, eu dou o dízimo. Ai, Deus, eu vou no trabalho voluntário na casa espírita 1, 2 vezes por semana. Nós estamos querendo lembrar a Deus do que nós estamos fazendo. Então, onde tem aqui sinceridade? Onde nós estamos sendo verdadeiros? Não, quando nós assim nos dirigimos como publicano e ainda humilhando ou ofendendo a outra criatura que está ali, que nem consegue levantar os olhos de envergonhado das suas imperfeições e das suas falhas, nós estamos muito mais querendo aprovação para os nossos atos do que estivéssemos verdadeiramente reverenciando o Todo-Poderoso. Mesmo considerando as colocações dos espíritos acerca da utilidade da prece, e ainda que Kardec tenha separado 2 capítulos inteiros do Evangelho segundo o Espiritismo para tratar da oração, o capítulo 27, Pedi e obtereis, e o capítulo 28, a coletânea das preces espíritas, é possível encontrar aqueles que questionam as súplicas, os pedidos e as rogativas, que são o objeto central da grande maioria das preces. Acreditam eles que Deus conhece todas as nossas necessidades e, portanto, seria inútil pedir. Sim, o orgulhoso e o egoísta vai ter dificuldade de pedir, porque assim ele vai ter que aceitar que existe uma inteligência superior, que existe um poder maior que emana para todos nós dentro das nossas necessidades. Deus não quer que nós nos humilhemos. Ele quer que nós o reconheçamos, que nós aproveitemos as oportunidades que ele nos oferece. Então, como diz, se não vai mudar as nossas provas, as nossas expiações, mas nos fortalece, nos dá coragem, ilumina. Andar por um caminho iluminado é sempre mais fácil de desviar dos obstáculos. É sempre mais fácil quando nós temos facilidade maior para enxergar. E a luz tem essa capacidade. Até tem na carta de Paulo a Tiago, ele fala que nós devemos andar de olhos abertos e, de preferência, fora do inverno. Por quê? Para que nós possamos ter maior facilidade para superar os obstáculos. Quando nós enxergamos os obstáculos, quando nós enxergamos as dificuldades, fica mais fácil de nós procurarmos a solução, de nós procurarmos
as formas de transpor todas essas dificuldades e todas essas tormentas. Por maior que seja a tempestade, Jesus é o farol que nos guia. Jesus é a referência da noite escura das nossas imperfeições. No item 6 do capítulo 27, Pedi e obtereis, os espíritos da codificação esclarecem sobre esta questão, dizendo que, embora o Criador conheça de fato todas as nossas necessidades, possível é, portanto, que Deus conceda certos pedidos, sem perturbar a imutabilidade das leis que regem o conjunto, subordinada sempre a essa anuência à sua vontade. Vamos traduzir as palavras aqui de Kardec. Se não muda, então por que nós vamos orar? Deus pode sim. Não vai mudar os desígnios, Deus não vai modificar a sua lei para atender ninguém em particular? Não vai. Mas ele pode sim, de acordo com a nossa intenção, nós podemos receber. É por isso que tem pessoas que fazem promessa para Nossa Senhora da Aparecida e Santo Expedito e são atendidos. E tem outros que fazem e não são. Enquanto que uns estão louvando e estão agradecendo, estão colocando ali toda a sua inferioridade e reconhecendo a impotência para lidar com essa situação, existem aqueles que querem negociar, existem aqueles que querem fazer permuta. Então, quando a criatura fala, eu fui lá, eu preciso ir lá em Aparecida do Norte com uma vela do meu tamanho, porque eu pedi para Nossa Senhora da Aparecida e eu parei de fumar. Sim, mas ele fez a parte dele. Ele se esforçou, ele agiu, ele procurou se afastar do vício, mudando os seus hábitos e os seus costumes, afastando a possibilidade daqueles espíritos que ali estavam sugestionando a ele. Foi Deus? Foi a vontade de Deus? Sim, mas ele fez. Então, Deus só ofereceu o recurso. Na realidade, tudo foi ele mesmo que fez. E assim é tudo aquilo que nós compreendemos dentro dos milagres e das curas de Jesus. A tua fé te curou. Vá e não erres mais. E em alguns casos, Jesus ainda acrescentou: a tua fé te curou nesse momento. Vá e não erres mais, porque agora você tem consciência dos desdobramentos e das consequências do seu erro, para que não te aconteça coisa pior. Porque agora você já tendo conhecimento e já tendo a informação, você já não tem mais o atenuante do desconhecimento. Então, agora você é responsável pelo que você faz. Por isso, então, essa imutabilidade. Deus não vai mudar a sua lei, mas nós podemos ser atendidos, sim, quando pedimos conscientemente e nos fazemos por ser merecedores. Eficácia da prece. Existem aqueles que contestam a eficácia da prece, alegando que, pelo fato de Deus conhecer as necessidades humanas, torna-se dispensável o ato de orar, pois, sendo o universo regido por leis sábias e eternas, as súplicas jamais poderão alterar os desígnios do Criador. Acabamos de falar sobre isso. No entanto, o ensinamento de Jesus vem esclarecer que a justiça divina não é inflexível, a ponto de não atender o que lhes fazem súplicas. Ocorre que existem determinadas leis naturais e imutáveis que não se alteram segundo os caprichos de cada um. Porém, isso não deve levar à crença de que tudo esteja submetido a uma fatalidade. O homem desfruta do livre-arbítrio para compor a trajetória da sua encarnação, pois Deus não lhe concedeu a inteligência e o entendimento para que não os utilizasse. Então, sim, sabendo do erro, sabendo das consequências, sabendo de todo o desdobramento a quem nós estamos nos dirigindo e principalmente os fatos
os nossos enganos e os nossos equívocos, sim, Deus não quer que nós sejamos marionetes, não quer que nós sejamos esses seres passíveis. Nós temos que fazer uso, sim. A inteligência é um atributo do espírito e o progresso é filho do trabalho. Da mesma forma que nós, através do trabalho, através da lei do progresso, nós nos melhoramos e temos de condições de procurar maneiras de tornar a nossa caminhada mais proveitosa, mais suave, mais amena, nós vamos compartilhando com todas as criaturas. Sim, Deus não mudou a sua lei. Foi nós que mudamos a nossa concepção e o nosso entendimento. Nós saímos da zona de conforto, nos afastamos das sugestões perniciosas e conseguimos compreender a porta estreita que nos espera. Então, à medida que nós vamos deixando todos esses acessórios adquiridos da nossa vida terrena, torna mais fácil a nossa compreensão. A cada prece sincera, a cada prece de coração, nós vamos trazendo, atraindo para junto de nós os espíritos com as mesmas necessidades. E assim nós vamos ajudando-nos mutuamente, encarnados e desencarnados. Existem acontecimentos na vida atual às quais o homem não pode furtar-se. São consequências de falhas e deslizes de passado, que necessitam de reajustes. É a aplicação da lei de causa e efeito. E isto explica por que alguns alegam que pedem benefícios a Deus, mas nunca são concedidos. O que parece, a princípio, contrariar o ensinamento de Jesus, citado em Marcos, no capítulo 11, o versículo 24. O que quer que seja que pedirdes na prece, crede que obtereis e vos sereis concedido. Sim, pedir é ação, é pedir mais uma ação. Para que nós obtenhamos, é preciso perseverança. E perseverança está ligado diretamente à fé. Então, você reza hoje, você ora amanhã, você pede hoje, você pede amanhã, mas sempre fazendo a sua parte. Isso é perseverança. Quando você menos esperar, quando você já estiver habituado a fazer o agradecimento e a prece, você vai obter. E isso vai acontecer de uma forma tão natural que muitas vezes você vai falar, nossa, passou. Eu nem vi. Quando que passou? Às vezes nós nem nos damos conta. E outra coisa, muitas vezes na prece, nós não estamos, como falou aqui, não recebeu. Sim, a pessoa que está rezando, está pedindo, está tão focada, está tão centralizada egoisticamente nela, que ela pensa que não está recebendo. Mas muitas vezes esse benefício é estendido aos nossos familiares, ao cônjuge, aos filhos, netos, noras, genro. Eles, a nossa família, está recebendo em forma de bálsamo, exatamente devido às nossas orações. É preciso olhar além dos olhos físicos para que possamos compreender o olhar espiritual que todos nós também devamos ter. Muitas coisas que na vida presente parecem úteis e essenciais para a felicidade do homem poderão ser-lhe prejudiciais, e é essa a razão porque elas não lhe são concedidas. Contudo, o egoísmo e o imediatismo não permitem que ele perceba com exatidão a eficácia da prece. Os seus efeitos ocorrem segundo os desígnios divinos. A curto prazo, na medida em que consola, alivia os sofrimentos, reanima e encoraja. A médio e a longo prazo, porque o pensamento edificante dá-se à aproximação das forças do bem a restaurar as energias de quem ora. Então, nós recebemos a curto prazo, recebemos a médio e também a longo prazo, que é exatamente a aceitação.
exatamente a resignação, a paciência, a tolerância. É quando nós aprendemos a não murmurar, a não lamentar, a não blasfemar, a não olhar simplesmente as coisas desagradáveis ou as coisas ruins que acontecem. Nós precisamos ter olhos de ver, nós precisamos ter ouvidos de ouvir, e isso está relacionado diretamente à nossa sobrevivência, à nossa relação com Deus, à nossa relação com Jesus. Jesus é o caminho? É. Jesus é a luz? É. É a fonte de água viva? Sim, mas Jesus é o remédio. Jesus é a cura. E como nós dissemos, ele ouve tudo que nós estamos pedindo, tudo que nós estamos solicitando? Sim. Através de quem? Dos benfeitores espirituais, dos auxiliares do Cristo, encarregados aqui de zelar por cada um de nós. E a constância, a perseverança nas nossas atitudes é que nos faz, a longo prazo, compreender que nós não somos vítimas, todos nós somos devedores e estamos aqui todos em condições das reparações necessárias. E aí chegamos em duas perguntas que foi colocada, muito mais por sugestão, porque em um momento ou outro, todos nós já fizemos essa pergunta. Se não fizemos, para não dizer todos, que seria muita gente, mas a grande parte de nós, se não pronunciamos a pergunta, nós já ouvimos, ou alguém se dirigiu a nós. Quando fazemos uma prece e estamos muito cansados, trabalhamos o dia inteiro, estamos esgotados, no final de um dia de trabalhos exaustivos, mesmo estando sonolento, ela teria sua emissão vibratória comprometida? Ou seja, estou cansado, enchi laje o dia inteiro, dirigi, fiz faxina, limpei, passei roupa, lavei, cuidei de filho, fiz comida, neto, estou exausto, estou custando para em pé de tão cansado, os olhos estão fechando sozinhos, é assim que nós somos, nós gostamos de exagerar, né? É o tadinho de mim, é o famoso TDM, o tadinho de mim, coitado de mim. Quando nós fazemos essa prece, onde nós estamos com dificuldade até mesmo de concentração, de percepção, ela é comprometida, a nossa prece? Vamos lembrar que a alma, ou seja, o espírito encarnado, participa do contato espiritual por dois meios. Um deles é pelo corpo carnal, o outro pela existência como espírito, que é imortal. O corpo carnal sofre as vicissitudes da matéria grosseira pela qual é revestido. O espírito não sofre cansaço, o espírito não precisa dormir, o espírito não tem que relaxar, como o corpo. A prece, a elevação do pensamento a Deus, como nos dizem os amigos espirituais, é uma capacidade própria do espírito e não do corpo. Partindo desse princípio, mesmo que o corpo esteja fadigado, o espírito, sustentado pela consciência tranquila que carrega pelos atos que pratica, terá seu poder de elevação vibracional não ligado ao cansaço físico, mas à sua disposição espiritual. Ou seja, o que importa é a nossa sintonia vibracional, é o nosso padrão vibratório. O corpo pode estar cansado, com cãibra, doendo, a musculatura toda ela estrangulada. Sim, mas isso é o corpo físico. O sono físico, o repouso, é para o refazimento do corpo, ainda devido à sua fragilidade material. O espírito é sintonia, é vibração, é essa frequência. O universo não conhece palavras. O universo não entende palavras. O universo entende frequência. E frequência
vibratória, seja ela de prece, de agradecimento, seja ela de louvação, seja ela uma súplica. Então, se você começou lá, ai, Deus, obrigado por esse dia, eu não estou nem aguentando, e você apagou, não importa. O que importa, além da intenção, é saber da consciência tranquila daquilo e do papel que você desempenhou. E a fatídica e última pergunta. Preces feitas após relações sexuais harmônicas entre os casais equilibrados espiritualmente, tem alguma alteração qualitativa na sua recepção pelo alto? Antes, faço a oração antes, faço depois. Não faço no dia, não faço na hora, faço aqui, preces feitas após relações sexuais harmônicas entre casais equilibrados espiritualmente. Teria alguma alteração qualitativa na sua forma? Em relações sexuais harmônicas, é até aconselhável que o casal agradeça a abençoada oportunidade do relacionamento. Mas frisamos, relações harmônicas, ou seja, pautadas no amor, no equilíbrio, na doação e na fidelidade. Vale a pena ressaltar que sexo não é pecado. Quando temos dúvidas da prece antes ou após o ato sexual, é porque inconscientemente ainda estamos ligados à ideia do sexo como algo pernicioso, como algo promíscuo, quando, na verdade, o sexo é uma grande oportunidade de trocarmos sagradas energias. Logo, a prece é um belo complemento. A diferença de relações casuais, a diferença de relações por interesses, por conveniências. Então, tudo no universo, mais uma vez, é a harmonia. Todas as vezes em que nós estamos desequilibrados de uma forma ou de outra, é porque nós estamos infringindo as leis universais. E é preciso haver esse equilíbrio e essa harmonia. Todos nós que aqui nos encontramos somos frutos de relacionamento sexual. E Deus, em sua imensa misericórdia, não criaria algo que fosse queda para o espírito e mesmo na situação de encarnado. O sexo, como o próprio Jung diz, é a segunda força criadora do universo. Só perde mesmo para o amor. Inclusive, hoje, a grande maioria dos pesquisadores espíritas já conseguem associar que o sexo é uma forma de amor, dentro do equilíbrio harmônico em que os espíritos têm a necessidade para a sua evolução. E aí está. Respirem fundo, toma um copo d'água e aí está a nossa próxima aula. Nós vamos falar de centros de força, magnetismo e fluido. Nós vamos ver, plexos é diferente de centros vitais. Plexos estão ligados ao corpo físico. Os centros vitais, como nós vimos, estão no perispírito. Só que eles trabalham aí em conjunto, harmônico e simultaneamente. Os principais plexos são laríngeo, cardíaco, esplênico, gástrico e o genésico. E os centros de força, também conhecido por todos nós como chakras, os considerados pelos espíritas, coronário, frontal, laríngeo, cardíaco, esplênio, gástrico e genésico. Aqui a ideia do passe. O que é o passe? Nós somos intermediários, nós somos medianeiros. Os benfeitores nos magnetizam, os fluidos passam por nós como medianeiros e nós aí somos os distribuidores. Ao mesmo tempo em que nós somos receptores, nós também somos distribuidores
desta energia e desse magnetismo curador. O magnetismo expressado aqui na forma das mãos não é só questão do reiki. Nós podemos curar. Jesus curava com a imposição das mãos. Com as mãos, nós podemos realinhar os centros de força, nós podemos reorganizar esses centros de força, nós podemos fluidificar as nossas águas, nós podemos curar as criaturas, desde que elas estejam receptivas, mesmo que elas não percebam. Então, nós vamos ter um apanhado de tudo isso. Quando nós conseguimos juntar centros de força, magnetismo e os fluidos, junto com a oração, nós vamos compreendendo a força, principalmente vibracional, que todos nós temos. Então, nós compreendemos não só as curas e os milagres de Jesus, mas compreendemos o quanto nós podemos ser úteis a Deus, a Jesus e o universo, e o quanto nós temos que ter cuidado para com o nosso corpo físico, para que o espírito, que é imortal, possa fazer dele um bom instrumento, agindo sempre em benefício da nossa evolução e da nossa caminhada em direção ao Pai. Que assim seja, graças a Deus e graças